Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast, o podcast feito por alunos para alunos. E estou aqui mais um dia com a grandiosa, a maravilhosa, a rainha da podosfera brasileira, Ana Laura. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, você? Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Estamos aqui numa maravilha e hoje nós vamos discutir um assunto que tem mexido muito com os ânimos do pessoal, um assunto tanto polêmico. Vamos falar do que esperar dos vestibulares em 2020, né? E vou abrir a minha fala com temas um pouco óbvios, né? Que o vestibular deste ano é o vestibular talvez mais diferente dos últimos anos, né? Com o corona, tirando toda essa dinâmica das aulas, cursinhos, escola, e também com o Enem agora, com a abertura para o Enem digital. Acredito que assim, é... é um ano extremamente diferente, né, Ana? É um ano atípico, Fê. É uma coisa que nem os alunos, nem o vestibular, nunca ninguém passou por isso, então tá todo mundo meio perdido. E eu acho que esse podcast vai servir pra a galera que tá aí, pra acalmar os ânimos, dar uma controlada na ansiedade e pelo menos tentar esperar algo mais tranquilo do vestibular, algo saber o que vem pela frente. Exatamente. Eu acho que o principal, assim, deste podcast hoje é tentar desmistificar um pouco é, o que os alunos estão criando, essas teorias, né, que a gente tem visto muito aí no grupo do plantão, até mesmo nas redes sociais, não é, Ana? Tipo de a prova vai ser adiada, essas coisas. Sim, a galera quando teve uma reunião com o Nesp, FUVEST, Unicamp, a galera falou assim, não, eles vão adiar a prova, vão adiar. E a gente viu que não é bem assim, que o calendário se manteve o mesmo. Então, eu acho que vai ser bem legal pra galera que tá aí bolando mil teorias na cabeça, entender e colocar um pezinho um pouco no chão, entender o que vai rolar. Sim, exatamente. Então, vamos começar. Primeiramente, assim, entender como funciona o vestibular é muito importante. O vestibular ele não se rege apenas em fator de prova ou de alunos. Tem uma série de questões, né, envolvidas. Assim, algumas que dá para salientar como os alunos interpretam aquele tipo de prova, o número de vagas que é oferecido para determinado quesito. Isso é principalmente assim, quando a gente percebe assim Enem, eles deixam bem evidente, né? Falando em Enem, esse ano ainda a gente não sabe como é que vai funcionar a distribuição de notas por Enem digital. Então é uma coisa assim que deixa o pessoal mais desconfiado do que vai acontecer com as notas. Em quesito de FUVEST, Unicamp e Unesp, da Unicamp saiu o edital com as datas, já se manifestaram, e Unesp e FUVEST a gente ainda não tem nenhuma informação. Mas o principal que o pessoal vem fazendo, né, nesses últimos momentos é criando teorias de que a nota vai ser mais baixa, de que por algum motivo você vai ter menos concorrência, você vai ter notas de corte menores, e isso é uma ilusão. Assim, você falar com propriedade, você afirmar que a nota vai ser mais baixa, é você pegar uma questão que nunca aconteceu, falar assim, todo mundo não está conseguindo estudar, e portanto a nota será mais baixa. Coisa que pode ser que aconteça, pode ser que não. Ano passado nós tivemos o caso da FUVEST, né, Ana? Que teve notas extremamente altas e tal, não é? Exatamente. Ano passado a FUVEST surpreendeu todo mundo, inclusive a galera de arquitetura, que subiu 12 questões na nota de corte. Então, a galera ficou bem assustada, né, com a FUVEST. E o vestibular, ele tem essa tendência de subidas e descidas constantes. O problema é que a gente não consegue prever quando vai acontecer.
Então, a gente sempre trabalha no ano anterior. O que o vestibular cobrou no ano anterior, como foram as notas do ano anterior, e é em cima disso que a gente trabalha para o próximo ano. Então, eu acho importante a galera manter esse raciocínio, esse tipo de raciocínio, Fê. Sim, exatamente. É até muito importante a gente colocar assim, igual a Ana falou, a arquitetura subiu 12 pontos, é, foi a primeira vez na história que uma nota, assim, primeira vez na história moderna, né, da prova da FUVEST, que uma outra profissão, outra concorrência, sem ser medicina, atingiu os 70 pontos, que foi engenharia aeroespacial. Então, a gente quando a gente diz que a nota vai subir, a nota vai aumentar, sem observar a prova, sem observar como os alunos foram, a gente está atirando no escuro. É completamente suposição. E toda suposição que é feita em cima de vestibular, ela é ruim, sim. Quando você supõe, por exemplo, uma data de um vestibular ou uma maneira, essa suposição ela é embasada, igual a Ana falou, nos últimos anos. Mas, quando você supõe que a prova do vestibular vai subir ou aumentar a nota, sendo que você só está analisando como os alunos estão preparados ou o que está acontecendo durante o ano, é completamente uma suposição mesmo. Por mais que a quarentena esteja afetando muita gente, nós como alunos não podemos afirmar que vai acontecer tal coisa. E até você fazer essa suposição assim para te manter mais calmo e tal, pode ser uma maneira viável. Mas o que pode acontecer e o que é pior se esse sentimento não se concretizar e daí você vai ficar se sentindo prejudicado de alguma maneira, porque aquela situação não foi correspondida, e barra ou você perceber, você começar a tirar um pouco o pé do acelerador e pensar, não, todo mundo está passando por tal situação, eu vou ficar mais tranquilo então. E você entrar num comodismo, né? Você ficar cômodo com a situação, não é mesmo, Ana? É exatamente isso, Fê. É que o que a gente viu a galera comentando foi assim: as aulas, o ritmo de aula não é o mesmo. O conteúdo, por mais que ele esteja sendo passado, a aprendizagem não está sendo a mesma, o aproveito não está sendo o mesmo. Logo, as pessoas, os alunos, começaram a criar suposições de que a nota seria mais baixa, que a concorrência seria menor, justamente por estar estudando em casa, por toda essa pausa, por toda essa situação que a gente está vivendo. Só que quando a gente fala de vestibular, ele é uma caixinha de surpresas. Eu e o Fê, uma vez, né, Fê, a gente estava conversando e o que esperar do vestibular? A gente nunca pode afirmar com certeza que é uma situação ou é outra situação. Porém, ele tem uma tendência, ele segue o mesmo nos mesmos anos. Se não mudou a data de calendário, continua tudo igual, estude para o vestibular como se fosse um ano comum. Não fique esperando uma prova totalmente diferente porque é um ano atípico. Isso, na verdade, não vai acontecer. Se prepare para. Eu sempre digo, se prepare para o pior cenário. Porque se o melhor chegar, lucro para você. Mas se o pior chegar, você está preparado também. Sim, Então, assim, a exatamente. galera fala: ai, mas as notas vão cair. Será que vão cair mesmo? E o número de turmas? Porque a galera desse semestre não está tendo aula. Essas aulas vão ter que ser repostas em algum momento. E o número de vagas por candidato? Como é que vai ficar para o próximo ano? Talvez a gente tenha menos vagas, o que torna o processo seletivo muito mais difícil, muito mais concorrido. Sim, exatamente. É até uma coisa muito importante que você falou, essa questão, né? Não saíram os editais com o número de vagas. E até onde a gente sabe, até a data de abertura da inscrição, o edital pode mudar. Eu acredito que ele não possa mudar depois. Ele não pode haver mudanças depois do tipo estrutural.
mas antes ele pode. Então é muito importante, e isso não é algo para deixar a galera desesperada, mas é uma verdade que tem que ser dita em algum momento. Essa suposição de que tudo vai ficar daquela maneira, de que a gente uma hora vai conseguir, uma hora o vestibular não vai ser tão injusto, não funciona. O vestibular é injusto, sim. Não tem justiça, obviamente não é justo que a gente tenha menos aula, menos tempo de aula e o vestibular continue igual. Mas o vestibular ele não se importa. O importante para eles é o número de gente dentro da faculdade. E por enquanto é só isso que eles mostram pra gente. Mas essa obviamente é uma fala que pode deixar muita gente preocupada, muita gente um pouco ansiosa, mas o importante saber, o importante para ter nesse meio é que se você não está conseguindo estudar, se essa falsa impressão te deixa melhor, te faz querer continuar a estudar ou tentar, se agarre a ela. Não crie uma outra suposição, não é mesmo, Ana? Pra, tipo, colocar tudo a perder. É esse o ponto. É justamente o que eu falo pro pessoal que me pergunta. Se prepara para o pior cenário. Qual é o pior cenário? A sua nota subir muito? Então se prepare para isso. É óbvio que a gente nem sempre vai conseguir. Mas é conforme os anos anteriores. Pega o ano anterior. Se sua nota de corte, vamos supor, foi 52 questões, 52 pontos, se prepare para fazer 53. Se prepare para o pior cenário das coisas não mudarem, do vestibular não mudar. Porque é justamente isso. Infelizmente, a gente trabalha com um sistema de vestibular muito injusto. O sistema de ingresso na faculdade é muito injusto. Então, a gente não pode esperar o melhor cenário, a melhor situação, porque o vestibular vai olhar pra gente e vai falar assim: não, tadinho, eles estão sofrendo tanto, né? O vestibulando já sofre naturalmente, infelizmente. Mas o vestibular, ele não vai ter esse tipo de piedade. Talvez tenha. Talvez ele tenha, né, Ana? Talvez ele tenha certa piedade. É que a gente nunca viveu isso, né, Fê? É Exatamente. uma situação muito nova. Então a gente não sabe qual vai ser o posicionamento do vestibular. Mas, dentre todas as possibilidades, se prepare para o vestibular se manter o mesmo, se manter na normalidade da situação, na normalidade da sociedade. Então, eu acho que é isso importante. A galera vai ficar um pouco assim assustada com esse podcast, com com essa nossa fala, mas é isso que a gente vai tentar tranquilizar. Não precisa se assustar. É mais, tenta lidar com o vestibular como mais um ano comum, mais um ano que você está prestando. Não conte, não coloque suas expectativas nessa pandemia e falar assim, não, é porque é pandemia, vai ficar mais fácil. Procure trabalhar com os pezinhos no chão, com a realidade, sempre se baseando no ano anterior, porque é assim o sistema de vestibular. Mesmo com essa mudança, essa inovação no Enem, a gente sabe que a gente também não esperava, não sabia o que esperar da prova do Enem ano passado, devido à mudança de governo. Então, e a gente viu que continuou não praticamente a mesma, mas continuou muito parecida. Então, eu acho muito importante a gente sempre se basear nos anos anteriores. O vestibular é tradicional, então continuem assim. É aquilo, é o que a gente falou. Não pode simplesmente falar assim, bolar uma teoria, uma hipótese e seguir nela. É muito arriscado. Sim, Para a galera não ficar ansiosa, não ficar bolando mil teorias, trabalha com as realidades, com o que a gente tem, sabe? Eu acho muito importante. sim, exatamente. É realmente muito importante a gente colocar, né, se colocar na posição de que é mais um ano e não é o ano em si. Se você não passar, não tem. Óbvio que não é a sua expectativa, mas não tem aquele peso assim. Você não é pior por conta. Este ano é um ano que vai provar isso para muita gente, eu espero. Muitas coisas acontecem fora do vestibular que te prejudicam, sim, seja emocional, seja física,
seja psicológica, seja da família. Então, é muito importante, este ano, não criar suposições. Suposições elas acabam sim, quando não concretizadas, por afetar o seu desempenho no vestibular. Eu falo isso porque é meu 7º ano prestando vestibular. No meu 5º ano de cursinho, mas eu presto vestibular desde o 2º ano do colegial. E eu já vi de tudo. Eu já vi gente tendo que ser carregada para fora de sala por nervosismo em prova, já vi gente chorando, já vi gente tentando colar, já vi gente até mesmo com aparelhos eletrônicos. Então, é, tudo no o vestibular é um ambiente que causa assim desespero. E imagina, assim, você chega lá para fazer a sua prova, prova da FUVEST, prova da Unesp, aí você tá lá animado para fazer, aí você vê e é uma prova comum. Aí você vê, olha para o lado e vê as pessoas conseguindo fazer. Esse é o desespero. O desespero de não conseguir fazer uma prova de vestibular, ela não está apenas em não conseguir, ela está também no seu psicológico. Obviamente, a parte que eu sempre falo, o pior do vestibular não é o conteúdo que a gente tem que conseguir. É uma parte muito ruim, mas o pior do vestibular é o que ele faz com os alunos. Não é mesmo, Ana? Exato, Fê. Tanto que eu vou contar pra galera do podcast, no meu primeiro ano de Enem, eu fiz a biometria sem o fiscal. Nossa, eu chorei durante a prova, eu fiquei desesperada. Eu tava no 2º ano, eu tinha 16 anos. E eu fiz lá a biometria sem o fiscal e fiquei desesperada. E assim, o vestibular ele é assim, infelizmente, ele pega o seu emocional e joga no lixo. Você vai precisar de uma terapia, é muito complicado, a pressão do dia em si, do dia da prova, de toda a preparação. O vestibular ele judia um pouco dos alunos, sabe? Então, a gente não quer que ninguém fique ansioso, a gente não quer que ninguém fique desesperado e pense, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não. A gente está aqui justamente para dar uma dica e falar assim: trabalhem normalmente. Continuem estudando, continuem preparando seu emocional, treinem para as provas, seu método de estudo, ache o melhor método de estudo para você. A gente sabe que é muito difícil, é muito atípico. Tem uma galera que não consegue estudar em casa, que está passando assim por uma barra mesmo durante essa quarentena. Então, nós estamos aqui justamente para dar todo esse apoio, para falar para todo mundo que vocês não estão sozinhos, sabe? É todo mundo que está passando por essa barra, é todo mundo que está pensando como é que vai ser o vestibular esse ano, o que, que vai acontecer, porque são anos da nossa vida dedicado a isso, são anos da nossa vida que a gente volta praticamente 100% do nosso tempo, 100% da nossa saúde para o vestibular, a gente conta com isso, a gente se prepara para isso. Então, ninguém está sozinho, não precisam se desesperar, ter crises mais crises, a gente vai passar por essa fase juntos. A gente quer, obviamente, a gente gostaria que fosse um pouco mais leve, mas a gente aqui do podcast, né, Fê, a gente tem justamente esse objetivo de tranquilizar vocês, de não deixar que vocês entrem numa pira muito grande de tipo, ai não, o vestibular esse ano vai ser totalmente diferente. Pode ser, pode não ser, mas sempre trabalhe com o ano anterior, é muito importante, é uma tecla que eu sempre vou bater, sempre que trabalhe com o ano anterior, até porque é o meu 4º ano prestando vestibular, é meu 2º ano de cursinho, mais o 4º ano prestando vestibular, então sempre trabalhe com o ano anterior, não precisa se desesperar, tá todo mundo junto com você, no momento que você fala assim, não sei o que fazer, procura um de nós, a gente pode ajudar, procura o seu amigo, um professor, toda a estrutura do Poliedro está justamente aqui para conversar com a gente sobre isso. Então, eu acho que esse é o nosso recado. A gente viu, né, Fê, a galera se mobilizando e se questionando sobre como é que ia ser o vestibular, a quantidade de turmas, como é que ia ficar a galera que entrou esse ano, o semestre dessa galera, como é que ia ficar a nota, os estudos, o vestibular ia pegar mais leve, porque tá todo mundo tendo uma espécie de EAD, mas é justamente isso. A gente não pode esperar que o vestibular seja uma mãe e passe a mão na nossa cabeça. Infelizmente, a gente tem que contar que tudo vai ficar normal e a gente precisa se preparar para isso.
Sim, exatamente. É até uma coisa que eu estava pensando assim, para quem não sabe, eu presto para medicina, então, que já é um curso realmente que você tem. E, cara, quando você presta para medicina, quando você é vestibulando de medicina, você tem que ter uma certeza. Não importa como a prova vai ser, a nota vai ser alta. É ponto. Se o vestibular ele for fácil, a nota vai ser muito alta. Se o vestibular ele for difícil, a nota vai ser muito alta. Ano passado, até um bom exemplo, ano passado a Unesp foi a prova mais diferente, assim, ela teve uma cara completamente nova, muitas questões interdisciplinares, e a gente teve um, um ano, eu acho que o primeiro ano que eu me lembre, que a nota da Unesp foi a nota mais baixa para medicina, entre as três grandes de São Paulo. FUVEST, a nota de corte foi 78, para quem não lembra, no caso a Pinheiros, e a Ribeirão e Bauru foi 75, se eu não me engano. E a Unicamp, a nota foi 78 também, a nota geral, né? Sem ser aquela por pontuação e tal. E a Unesp foi 72. Então, você pensar, por exemplo, no começo do ano, se alguém viesse e falasse, ó, a nota da Unesp vai ser a mais baixa, eu daria risada, porque é simplesmente loucura pensar isso. Mas aconteceu. Então, suposições e mais suposições às vezes não dão bom, simplesmente, né? Então, acredito que essa é a nossa conversa, né, Aninha? Você tem algum outro comentário para fazer? Alguma coisa? Algum jabá? Mandar algum salve? O meu jabá, ele é para Débora Ladim, para o canal da Débora Ladim. Eu acho que todo vestibulando deveria ver alguns vídeos dela, porque ela comenta bastante sobre o Enem, principalmente, para quem a prova de foco é o Enem, assim como eu. O meu salve é para a galera de psicologia, que assim como eu também está sofrendo com as notas. Vamos ficar tudo certo para todos vocês. É, eu acho que é um podcast válido, por favor, deixem um comentário de vocês, a gente gosta de retorno. Então, eu acho que é isso, Fê. Eu acho que tudo que a gente falou é super válido. E a gente espera que dê certo, né? A gente espera Sim, que as coisas deem certo para todos nós. exatamente. Nós vamos deixar na descrição, então, o canal da Débora, então. E assim, o meu jabá vai para todas as pessoas aí que estão discutindo esse grande mundo que é o mundo dos vestibulares brasileiros. E o meu grande abraço vai para todo mundo aí que está continuando nessa luta. Continuem nessa luta. Vestibular não é uma coisa simples, vestibular não é uma coisa justa, vestibular com certeza não é uma coisa barata, mas é uma coisa que pode trazer retorno sim, porque conhecimento é o investimento que ninguém tira de você. E só para fazer o último comentário, assim, para todo mundo saber, nós sim somos amigos, nós aqui do podcast, nós somos amigos de todo mundo que a gente conhece. O pessoal do Exatamente. cursinho, o pessoal da coordenação, eu estou lá há muito tempo, mas ser amigo também, às vezes, é falar verdades na cara. Às vezes é falar que as coisas não vão ser tão boas e tentar ajudar. E esse é o momento. Eu acho que deixar as pessoas com uma ilusão pode ser sempre ruim. Então, um forte beijo, um abraço. Muito obrigado por mais um programa maravilhoso, Aninha. Eu E, que agradeço. Fez. e tchau.